Olá, eu sou Ricardo Marocchio e nessa aula nós veremos como criar uma página para que o usuário autenticado de nossa aplicação web seja capaz de alterar seus dados cadastrais. Com a implementação dessa funcionalidade, eu vou aproveitar para fazer uma correção de um problema de segurança na aplicação que criamos na aula anterior. Esse problema foi relatado pelo usuário Agnaldo Lucas através de um comentário deixado no vídeo e é algo que realmente merece atenção. Não se esqueça de deixar um like se o vídeo lhe for útil ou um dislike se não gostar. Não deixe também de se inscrever no canal e de ativar as notificações para desfrutar de conteúdos cuidadosamente preparados para valorizar o seu tempo aqui no canal. Agora vamos à aula. Primeiro vamos dar uma olhada no problema detectado pelo Agnaldo. Eu estou com a solução da aula passada no ponto em que paramos em execução. Eu vou logar como administrador do sistema. Vou clicar aqui em entrar. Agora eu vou passar aqui as credenciais do administrador. Pronto, agora eu vou clicar em entrar e eu estou logado como administrador do sistema. Agora eu vou aqui na listagem de usuários. Aí está, nós temos 3 usuários, o próprio administrador do sistema, um usuário padrão e o meu usuário. Os IDs desses usuários são 7, 8 e 9, respectivamente. Eu consigo ver isso se eu clicar no botão alterar de cada usuário. Se eu clicar aqui, eu posso observar na URL do navegador, que eu vou mostrar agora. Aqui está, usuário /cadastrar /7. Esse é o ID do usuário. Eu vou cancelar, vou clicar no editar desse usuário. E aqui também nós temos o usuário de ID 8. Vou clicar em cancelar novamente. Vou no meu usuário, que tem o ID 9. Agora eu vou encerrar essa sessão, vou clicar aqui e vou mandar sair. Pronto. O problema da implementação atual é que ela permite que qualquer pessoa consiga alterar os dados de outro usuário usando a página de cadastro e alteração de usuários, que deveria ser de uso exclusivo do administrador. Vamos confirmar isso na prática. Veja então que eu não estou logado. Eu vou colocar aqui na URL o endereço da página de cadastro de usuários. Então vamos aqui, usuário /cadastrar um dos IDs que nós vimos anteriormente. Eu vou colocar aqui primeiro o 7. Vou dar Enter e aí está. Eu consegui acessar a página de cadastro de um usuário sem sequer estar logado, sendo que essa página deveria ser acessível somente pelo administrador do sistema. Agora eu vou trocar aqui o ID para 8, por exemplo. 8. Vou dar Enter. Aí está, o outro usuário também conseguiria alterar os dados dele. E aqui também o 9, que é o meu usuário. Eu também conseguiria alterar esses dados. Esse mesmo problema está acontecendo na exclusão de usuários. Vamos navegar até a URL da página de exclusão de usuários. Então já estou aqui em usuário cadastrar 9. Eu vou trocar o cadastrar aqui por excluir e vou dar Enter. Aí está. Novamente, sem sequer estar logado, eu tenho acesso à página de exclusão de usuários. Enfim, nosso sistema está com uma falha grave de segurança. Então, vamos ao VS Code para corrigirmos esses problemas. Em seguida, nós implementaremos a página que permitirá a um usuário alterar seus próprios dados cadastrais. Então, vamos ao VS Code. Aqui no VS Code eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Pronto. Feito isso, vamos começar abrindo a classe usuário controller aqui. Agora eu vou dar Ctrl K3 para retrair os métodos. Veja que agora todos os métodos aqui estão retraídos. Para facilitar a navegação, eu vou agora descer até o método excluir e o excluir post, que são esses dois métodos aqui, essas duas ações. Veja que essas ações não possuem nenhum atributo de segurança para restringir o acesso a usuários não autorizados. Eu vou decorar essas ações com a anotação authorize, indicando que somente o perfil administrador pode acessar essas ações. Então, logo abaixo aqui do HTTP GET, eu vou colocar essa anotação, e logo abaixo aqui do HTTP POST, eu também vou colocar essa anotação. Pronto, isso é suficiente para que somente administradores do sistema consigam excluir usuários. Vamos aproveitar para fazermos mais uma correção. Rolando um pouco mais aqui, vamos descer aqui. Pronto, nós temos aqui a ação alterar senha. Veja que o GET está protegido contra acesso anônimo, porque tem aqui o atributo authorize, mas o POST não está. Então o ideal é que nós também coloquemos aqui a anotação authorize. Pronto, agora tanto o GET quanto o POST estão protegidos contra acesso anônimo, porque não faz sentido um usuário anônimo tentar alterar senha. Agora sim nós vamos para o problema relatado pelo Agnaldo, que é o problema da alteração de dados de usuários. Eu vou rolar aqui para cima, vamos subir aqui até o cadastrar. Pronto, nós temos aqui a action que exibe o formulário de cadastro, que é esse cadastrar que responde a requisições do tipo GET, e temos aqui embaixo a action que responde a requisições do tipo POST,
para processar o formulário de cadastro, nós temos que proteger ambas as ações, da mesma forma que fizemos com as ações de exclusão. Então vamos lá, embaixo aqui do HTTP GET, eu vou adicionar o Authorize para administrador e aqui também embaixo do HTTP POST, vou fazer a mesma coisa. Agora nós podemos testar a aplicação novamente. Eu vou dar Ctrl F5 para rodar. Aí está a aplicação em execução. Eu dei um zoom aqui de 150% para facilitar a visualização. Agora vamos tentar novamente acessar a URL que estava sensível. /usuário, /cadastrar, /set. Veja só, agora eu fui redirecionado para a página de login, porque eu não tenho permissão para acessar a URL informada como um usuário anônimo. Vamos agora tentar acessar a exclusão. Vou aqui novamente, usuário excluir /set. Pronto, novamente eu fui redirecionado para a página de login porque eu não tenho permissão para acessar a exclusão como usuário anônimo. Agora eu vou me logar com o meu usuário. Vou clicar aqui então em entrar, que é a própria página de login que eu estou, e vou passar as minhas credenciais aqui. Pronto, vou dar Enter. Estou logado com o meu usuário agora. Novamente eu vou na URL e vou digitar /usuário, /cadastrar, /set. E veja só, eu estou logado, mas eu não tenho permissão para acessar essa área. E é justamente essa mensagem que eu recebo. Você não tem permissão para acessar a página usuário cadastrar set. Clique no botão para voltar à página principal. Aí eu clico aqui e volto para a página principal. Da mesma forma, se eu tentar acessar a exclusão de usuários, vamos lá, usuário, /excluir, /set. Eu também não consigo acessar porque meu usuário não é um usuário de perfil administrador. Ele é um usuário comum do sistema. Agora eu vou encerrar aqui a seção do meu usuário e vou logar como administrador. Vou preencher aqui os campos e agora eu vou dar Enter. Pronto, estou logado como administrador. Agora vamos novamente tentar acessar as URLs aqui. /usuário, /cadastrar, /set. Agora sim eu tenho acesso ao cadastro e alteração de usuários. Vou trocar aqui para excluir. Pronto, consegui acessar a página de exclusão de usuários. Se eu trocar aqui o ID, vou direto aqui para o 9, eu também consigo acessar. E se eu passar aqui o 8, também consigo. Vamos agora no cadastrar. Também consigo acessar o cadastro de outros usuários que não são o administrador. Portanto, os problemas detectados foram corrigidos apenas com a adição da anotação de autorização nas ações correspondentes. Com o problema do acesso indevido corrigido, vamos agora criar uma página específica para o usuário logado conseguir alterar seus próprios dados cadastrais. Vamos começar clonando o arquivo da classe ViewModel cadastrar usuário ViewModel. Vamos então voltar ao VS Code. De volta aqui ao VS Code, eu vou parar a aplicação, vou fechar o terminal. E agora eu vou fechar aqui esse controlador e vou abrir aqui em View Models o cadastrar usuário ViewModel. Vou clicar, aqui nós temos todos os campos disponíveis para alteração pelo administrador do sistema. Eu vou copiar esse arquivo com um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e vou renomear o novo arquivo para alterar usuário ViewModel. Pronto, agora eu vou alterar aqui também, alterar, pronto. Assim, nós conseguimos aproveitar todas as anotações de validação que já criamos até agora. Vale ressaltar que é sempre muito importante separarmos a classe ViewModel de cadastro e alteração de novos usuários pelo administrador da classe ViewModel de alteração de dados pelo próprio usuário logado, porque, normalmente, o usuário logado não tem permissão para alterar todos os seus dados pessoais diretamente. Neste caso, por exemplo, não permitiremos que o usuário altere seu CPF, uma vez que o CPF de um indivíduo é algo que não muda. Se ele cadastrar o CPF errado, ele terá que entrar em contato com o suporte para que um administrador do sistema faça essa alteração para ele. Além disso, os campos de senha também serão removidos, uma vez que temos uma página específica para alteração de senha. Por fim, o campo ID também não é necessário, uma vez que essa ViewModel é voltada especificamente para o usuário que está logado, e isso dispensa o atributo ID, porque geralmente ele só é usado para localizar o usuário que será alterado. Então, vamos às modificações. Eu vou retrair aqui o explorador de arquivos e vamos começar removendo aqui o ID. Pronto, agora eu vou remover também aqui a propriedade de CPF. E por fim, nós vamos descer aqui e remover as propriedades relacionadas à senha, que são essas duas propriedades. Agora sim, a nossa classe ViewModel para alteração está pronta. Veja que ela compreende somente o nome completo, a data de nascimento, o e-mail e o telefone do usuário. São os campos que ele poderá alterar. Agora eu vou fechar esse arquivo
esse outro aqui também, e vou abrir novamente o controller. Usuário controller, pronto. Eu vou rolar aqui até o final da classe, pronto. Chegando aqui no final da classe, eu vou dar um Enter aqui e vou adicionar aqui uma nova ação. Essa nova ação vai se chamar alterar e nós vamos criá-la indicando que ela responde a requisições do tipo GET e só pode ser acessada por usuários autenticados, porque não faz sentido um usuário não autenticado querer alterar seus dados. Então vamos lá, vou começar colocando aqui os atributos ou as anotações, HTTP GET e o authorize. Deixa eu tirar esse fechamento de colchetes aqui, pronto. Agora vamos ao método public async task iActionResult alterar. Pronto. A primeira coisa que nós temos que fazer dentro desse método é obter o objeto usuário correspondente ao usuário que está logado no momento. Então vamos ao código. Var usuário logado vai receber await. Já vou usar aqui a sugestão do Copilot. Se você não conhece o GitHub Copilot, eu sugiro que você estude sobre ele. É realmente bem interessante. Digamos que ele seja um code complete um pouquinho mais inteligente. Enfim, nesta linha eu estou capturando o objeto correspondente ao usuário logado. Se essa variável for nula, significa que o usuário não foi encontrado. Pode ser, por exemplo, que o tempo da sessão tenha expirado. Enfim, vamos ter que checar isso sempre. Então, vamos lá. Logo depois dessa linha aqui, eu vou fazer essa checagem. Se usuário logado igual a null, vou aproveitar aqui o Copilot novamente, vou dar um tab, aí está. Se ele for igual a null, eu retorno aqui um not found. O ideal mesmo seria redirecionar o usuário para uma página indicando que houve um problema ao acessar a página de alteração de dados cadastrais, etc. Mas para ganharmos tempo, eu simplesmente retorno o resultado do método notFound, que nada mais é do que um código de status HTTP 404. Agora vamos criar um novo objeto do tipo alterar o usuário viewModel e vamos preenchê-lo com os dados do usuário logado. Então vamos lá. Logo depois aqui, vou fazer o seguinte. Var usuário VM recebe new alterar usuário viewModel e aí eu vou preencher os dados desse objeto. Eu vou passar aqui nome completo igual a usuário logado.nome completo, e-mail igual a usuário logado.email, telefone igual ao usuário logado.telefone, ou melhor, aqui não é ponto telefone, é ponto phone number, e por fim, data nascimento igual ao usuário logado.data nascimento. Faltou um ponto e vírgula aqui, pronto. Feito isso, nós temos que chamar a view de alteração passando esse objeto usuário VM como modelo da view, como está sugerindo aqui o Copilot. Vou dar um tab aqui para aceitar a sugestão. Portanto, vamos criar essa view. Novamente, eu vou abrir aqui, vou aqui em Views, Usuário, eu vou na view Cadastrar e vou dar um Ctrl C, Ctrl V para clonar essa view e vou renomeá-la para Alterar. Pronto. Agora eu vou fechar aqui a view Cadastrar e vou retrair o explorador de arquivos. Vamos agora fazer algumas alterações nessa view aqui. Primeiro, eu vou indicar que o modelo associado a essa view é o alterar usuário viewModel. Segundo, como essa view é somente para alteração dos dados cadastrais do usuário, não faz sentido eu ter todo esse código aqui. Eu vou ter somente uma linha de código para definir o subtítulo e nós vamos trocar o subtítulo aqui para alteração de dados cadastrais. Veja agora que está acusando um erro aqui nessa linha em que eu associo o model.id a um campo oculto, porque justamente eu não tenho mais o ID, então eu vou remover essa linha. Da mesma forma, eu vou remover aqui a linha correspondente ao campo do CPF, porque eu não edito o CPF, e vou remover também os campos de senha que estão dentro desse if aqui. Pronto, agora sim, eu tenho aqui somente o campo para o nome completo, o campo para a data de nascimento, para o telefone e para o e-mail. Para concluir a edição dessa view aqui, eu vou trocar o atributo aspAction, em vez de cadastrar, vou colocar alterar. Agora nós temos que criar essa ação alterar que vai processar esse formulário, ou seja, que vai responder a requisições do tipo POST. Então vamos voltar à classe usuário controller e aqui no final nós vamos começar a construir esse método ou essa ação que vai processar o formulário. Veja que o Copilot já está sugerindo para mim aqui um HTTP POST authorize, eu vou aceitar, vou dar aqui um tab. Agora ele está me sugerindo aqui praticamente o método completo, mas eu não vou aceitar porque eu quero fazer passo a passo com você. Então vamos lá, public async task iActionResult, acabei aceitando aqui a sugestão dele, então eu vou excluir toda essa parte aqui para a gente ir fazendo passo a passo. Aqui está o cabeçalho do método, veja que ele responde a requisições do tipo POST,
e ele só pode ser acessado por usuários autenticados. Veja também que ele recebe como parâmetro um objeto que eu chamei de dados, que na verdade eu vou renomear aqui para usuário VM, que será preenchido com os dados que vierem do formulário da view em questão, ou seja, da view alterar, que nós acabamos de criar. Agora, vamos ao código desse método aqui. O primeiro passo é verificar se o modelo que veio aqui no parâmetro, que nesse caso é o usuário VM, é válido, ou seja, se ele passa pelas validações que foram implementadas lá na classe. E para fazer isso, nós temos que checar o model state. Vamos lá. If not model state.isValid significa que ele não é válido, então eu vou retornar a própria view passando o próprio modelo com os respectivos erros. Assim, o usuário vai ver a view com os erros que aconteceram. Se ele passar por esse if, significa que o modelo é válido. E se o modelo é válido, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aceitar aqui a sugestão do Copilot. Pronto, eu usei aqui novamente o método findByEmailAsync, passando como parâmetro o nome do usuário relacionado ao contexto dessa requisição. Lembrando que, sempre que um usuário se autentica, um cookie de autenticação é gerado e enviado para o cliente. A cada nova requisição feita por esse cliente ao servidor, esse cookie é enviado junto com a requisição. É através dele que o ASP.NET consegue recuperar o nome do usuário logado que estamos passando aqui como parâmetro. Enfim, feito isso, eu tenho que checar se um usuário com tal nome foi encontrado no sistema. Caso o nome não corresponda a um usuário válido, eu retorno um not found, que corresponde a um código de estado HTTP 404, como fiz anteriormente. Então, vamos implementar isso. Logo depois aqui, eu vou dar um Enter. Se usuário igual a null, eu retorno not found. Para facilitar um pouco aqui, eu vou trocar aqui de usuário para usuário BD para indicar que é o usuário que veio do banco de dados. Então eu tenho o usuário da ViewModel, que veio da View, e o usuário BD, que é o usuário que eu capturei do banco de dados, correspondente ao usuário logado. Portanto, depois desse if aqui, se o usuário é diferente de nulo, significa que ele foi encontrado no banco de dados e eu posso prosseguir. E nós temos que começar checando uma situação importante, que inclusive eu já até fiz no cadastro e alteração de usuários pelo administrador. Eu preciso checar se o usuário alterou o seu e-mail de cadastro, porque se isso acontecer, eu tenho que verificar se já não existe um usuário cadastrado com tal e-mail e, não havendo, eu tenho que reenviar uma mensagem de confirmação de e-mail para esse novo e-mail do usuário, ao mesmo tempo em que eu tenho que indicar que o e-mail do usuário não está mais confirmado. Ou seja, ele vai ter que confirmar o e-mail dele novamente. Mas vamos por partes. Vamos começar criando uma variável que vai indicar se o usuário alterou seu e-mail. Então aqui eu vou colocar bool alterou e-mail recebe false. Agora eu vou verificar se o e-mail que o usuário preencheu no formulário é diferente do e-mail que já está cadastrado no usuário que veio do banco de dados. Então aqui eu vou fazer se usuário vm.email é diferente de usuário bd.email, então nós vamos fazer o seguinte. Caso os e-mails sejam diferentes, significa que o usuário alterou o e-mail. Então eu preciso verificar se já não existe algum outro usuário que tenha usado esse e-mail. Vamos lá. Vou fazer aqui então se usermanager.users.n. Eu vou aceitar aqui a sugestão do Copilot. Então veja, o tal que u.email igual a usuário vm.email, ou seja, se eu já tenho algum usuário cujo e-mail seja igual ao e-mail que está tentando ser alterado. Nesse caso, o Copilot sugeriu mostrar uma mensagem aqui usando o nosso sistema de exibição de mensagens, mas o que eu quero aqui, na verdade, é adicionar um erro ao modelo. Então, vou colocar modelState.addModelError, e aqui eu vou passar que eu quero um erro para o campo e-mail, vírgula. Agora sim, este e-mail já está cadastrado em nosso sistema para outro usuário. Tente outro. Vou tirar esse true daqui e agora sim. Em seguida, eu retorno a própria view passando o objeto usuário VM que vai conter esse erro aqui. Caso essa condição seja falsa, ou seja, caso não exista um usuário com um novo e-mail informado, significa que podemos prosseguir com a alteração. Então vamos criar um else aqui e vamos fazer o seguinte. Else alterou o e-mail recebe true e o usuário bd.emailConfirmed recebe false.
Veja que eu indiquei que o e-mail do usuário ainda não foi confirmado e que a variável alterou o e-mail foi definida como verdadeira. Agora eu vou transferir para o objeto usuário do usuário logado os dados que vieram da view através do objeto usuário VM. Vamos fazer isso. Veja que isso independe do usuário ter ou não alterado o e-mail. Então, vou fazer fora desse if aqui, vou subir aqui um pouco o código, vou aceitar essa primeira sugestão do Copilot, onde eu defino que o nome completo do usuário que está no banco de dados vai receber o nome completo que veio no objeto viewModel. Vou dar um Enter aqui, a data de nascimento é a mesma coisa, agora o phone number, faltou aqui o e-mail e também o username. Lembrando que a gente usa como nome de usuário o próprio e-mail. Essa transferência de dados de um objeto para outro, que eu fiz aqui campo a campo manualmente, pode ser feita usando algum recurso para mapeamento automático de objetos, como o AutoMapper. Isso foge um pouco ao escopo dessa aula, mas fica aqui a sugestão para que você explore essa possibilidade. Agora que eu preenchi as propriedades do objeto com os novos valores, eu vou persistir esses dados no banco de dados. Eu vou aceitar aqui a sugestão do Copilot. Então, a variável resultado vai receber ali o método updateAsync do objeto userManager, passando como parâmetro o usuário BD alterado. E se essa operação for bem sucedida, nós temos que executar algumas ações. Primeiro, temos que recriar o claim com a data de nascimento, uma vez que ela pode ter sido modificada. Vamos fazer isso então. Aqui embaixo eu vou fazer o teste. If resultado.succeeded, eu vou fazer o seguinte. Var data nascimento claim, recebe new claim, claim types, ponto, date of birth, vírgula, eu vou passar o valor usuário bd, ponto, data nascimento, ponto, date, ponto, to, short date string. Pronto, agora eu vou adicionar o claim efetivamente. Await, user manager. Aqui, em vez de remove claim async, eu vou dar um add claim async. Passando aqui qual é o usuário dono desse claim e qual é o valor que eu quero adicionar, qual é o claim que eu quero adicionar. Portanto, essa questão do claim está resolvida. Agora, se o e-mail do usuário foi alterado, temos que reenviar a mensagem de confirmação de e-mail para ele. Portanto, vamos criar uma cópia do método que faz o envio dessa mensagem e vamos modificá-la para que a mensagem fique mais adequada para uma alteração de e-mail em vez de um cadastro de novo usuário. Eu vou subir aqui um pouco, vou localizar o método que faz o envio do e-mail. Aqui está, enviar link confirmação e-mail async. Eu vou copiar esse método e vou criar uma cópia aqui, logo abaixo dele. Enviar link confirmação, alteração, e-mail async. Agora vamos trocar aqui algumas mensagens. Pronto, alterei aqui a mensagem para recebemos sua solicitação de alteração de e-mail em nosso sistema. Para concluir o processo de alteração, clique no link a seguir e aqui ficou confirmar alteração. Agora vamos voltar para o método alterar. Vamos descer aqui até onde paramos. Pronto. Logo depois dessa linha aqui, eu vou colocar o seguinte. Se alterou o e-mail, aceitei aqui a sugestão do Copilot, eu vou enviar o link confirmação e-mail de alteração para o usuário. Além de mandar esse link de confirmação do e-mail, nós temos que mostrar uma mensagem indicando isso, para que o usuário veja essa mensagem na página para a qual ele vai ser redirecionado. Então, logo abaixo disso aqui, eu vou fazer o seguinte. Pronto, aqui está a mensagem. Dados cadastrais alterados com sucesso. Como você alterou seu e-mail, uma mensagem com um link de confirmação de e-mail foi enviada para o novo e-mail cadastrado e sua sessão foi finalizada. Para continuar, acesse o link de confirmação no e-mail que você recebeu e faça o login novamente. Enfim, como o usuário alterou o e-mail e este e-mail é usado como nome de usuário para que ele faça login, algumas operações relacionadas a login que requerem o nome de usuário podem deixar de funcionar até que o usuário faça login novamente. Portanto, a gente finaliza a sessão do usuário para forçá-lo a fazer login novamente. Eu vou dar um Enter aqui e vou escrever o código que faz isso. Await, Sign In Manager, Sign Out Async. Agora basta redirecionarmos o usuário para a página de login. Então vou dar um Enter aqui, Return, Redirect to Action. Aqui eu posso usar Name of Login, que é o nome da minha Action Login, ou eu posso passar aqui diretamente Login entre aspas duplas. Faço aqui aspas duplas e aqui também. Pronto. Então esse é o tratamento para quando o usuário faz a alteração do seu e-mail. Agora quando ele não faz, nós temos que ter aqui um tratamento diferente. Vou colocar aqui então um else.
vou aceitar aqui a sugestão do Copilot, mostrar mensagem, dados cadastrais alterados com sucesso, e eu redireciono o usuário, vamos dar aqui um Redirect to Action, para index de home, para que ele volte para a página principal. Nesse caso, eu não preciso finalizar a sessão do usuário. Bem, agora nós temos que tratar também o caso da alteração não ser bem sucedida. Portanto, nós temos que adicionar um else para esse if que checa o resultado. Então, eu vou colocar aqui um else e aqui dentro nós vamos colocar um código. Eu vou aceitar aqui a sugestão do Copilot, mas vou fazer algumas alterações. Primeiro, eu vou deixar a mensagem aqui um pouco mais simples. Vou deixar só que não foi possível alterar os dados cadastrais. E agora, antes de redirecionar para a view de alteração de dados, passando os erros do modelo, eu vou fazer o seguinte. For each, vou colocar um for each aqui, para cada error. In resultado.errors, eu vou adicionar ao model state os erros que aconteceram. Add model error. Aqui eu vou passar string.empty, porque não é referente a um campo específico, e aqui error.description. Em síntese, esse else simplesmente deixa uma mensagem para o usuário e adiciona os erros ocorridos ao modelo. Em seguida, eu reexibo a view de alteração, passando o modelo em questão com os dados dos erros que ocorreram para que o usuário tome as devidas providências. Vale observar que, quando eu adiciono um erro ao modelo sem passar o nome de uma propriedade do modelo, esse erro não ficará vinculado a um campo específico, mas sim ao modelo como um todo. E para exibir esses erros, nós precisamos de um componente Validation Summary na view. Em nosso caso, nós já temos um Validation Summary. Vamos dar uma olhada aqui na view alterar. Aqui está, ó. Nós já temos aqui uma div Validation Summary que apresenta somente erros relacionados ao modelo e não às propriedades do modelo. Portanto, nós não precisamos adicionar mais nada aqui nessa view. E com isso, nós concluímos a ação de processamento da view alterar. Para podermos testar nossa aplicação, vamos adicionar um item de menu para que usuários autenticados consigam chegar à página de alteração de dados cadastrais. Então, vamos abrir a view parcial que contém o menu dos usuários logados. Vou vir aqui, vamos aqui em Views, Shared, e aqui está, Login, Logout, Link Partial. Eu vou abrir aqui, vou retrair o explorador de arquivos, e aqui eu vou duplicar esse item de menu, que é o alterar senha. Vou colocar aqui embaixo. Eu vou aproveitar para remover essa tag helper aqui, que é uma tag helper customizada que nós ainda não criamos. Nós vamos ver como fazer isso em uma aula futura. Pronto. Agora eu vou trocar aqui para alterar, simplesmente. E aqui é alterar dados cadastrais. Pronto. Uma outra coisa que nós temos que fazer é adicionar lá na view index de home a view parcial para exibição de mensagens, para que ela seja capaz de exibir aquelas mensagens que nós usamos com this, ponto, mostrar mensagem, etc. Então vamos abrir aqui em home index. Logo depois aqui desse hr, eu vou colocar aqui um partial name igual a underline mensagem partial e vou fechar aqui. Agora essa view já é capaz de exibir as mensagens do nosso sistema de mensagens. Por fim, vamos fazer também um acerto na seção de login de usuário controller. Então aqui em usuário controller, eu vou dar novamente aqui Ctrl K3 para ele retrair todos os métodos para facilitar aqui a localização do método de login. Vamos subir mais um pouco. Aqui está o método de login. Eu vou abri-lo e logo depois que eu tentar capturar o usuário aqui do login em questão, eu vou fazer o seguinte. Se o usuário igual a null, this.mostrar mensagem, credenciais inválidas, tente novamente. E vou colocar aqui um true para indicar que há uma mensagem de erro. E eu vou retornar para a própria view de login. Esse acerto deve ser realizado porque quando entrávamos com um e-mail inexistente, ocorria um erro ao verificar se o e-mail era confirmado, porque eu tentaria verificar se um usuário nulo tinha um e-mail confirmado. Aí eu tinha uma violação de acesso, porque eu tentava acessar um objeto nulo. Com esse acerto, se o usuário não for encontrado, reapresentamos a página de login, indicando que as credenciais são inválidas. Portanto, agora nós podemos rodar a aplicação para testar a nova funcionalidade de alteração de dados cadastrais. Agora eu vou dar aqui um Ctrl F5 para rodar a aplicação. Com a aplicação em execução, eu vou começar fazendo login com o meu usuário. Vou clicar aqui em entrar, agora eu vou passar as minhas credenciais, vou dar Enter e estou logado. Agora eu vou aqui no menu e vou alterar dados cadastrais. Aí está, o formulário agora apresenta os meus dados. Veja que aqui em cima eu não passo nenhum ID correspondente ao usuário,
porque esses dados são capturados do usuário logado no sistema e, obviamente, do usuário logado correspondente ao contexto dessa requisição. Nesse primeiro teste, eu vou alterar todos os campos, exceto o e-mail. Então, vou colocar aqui meu nome todo, vou trocar aqui a data de nascimento e vou trocar aqui o telefone também. Agora, eu vou clicar em salvar. Aí está, dados cadastrais alterados com sucesso. Vou novamente aqui em alterar dados cadastrais. Agora, eu vou voltar aqui aos valores normais. Vou alterar aqui também. E agora, vou alterar o e-mail. Vou clicar em salvar. Aí está, a mensagem agora é diferente. Dados cadastrais alterados com sucesso. Como você alterou seu e-mail, uma mensagem com um link de confirmação de e-mail foi enviada para o novo e-mail cadastrado e sua sessão foi finalizada. Para continuar, acesse o link de confirmação no e-mail que você recebeu e faça o login novamente. Eu vou abrir aqui minha caixa postal para a gente clicar no link de confirmação. Aí está, esse é o e-mail que eu recebi. Olá, Ricardo, recebemos sua solicitação de alteração de e-mail no nosso sistema. Para concluir o processo de alteração, clique no link a seguir. Agora eu vou clicar no link, e-mail confirmado com sucesso. Agora você já está liberado para fazer o login. Vamos tentar fazer o login? Vou colocar aqui o meu novo usuário, ricardomarocchio@gmail.com, e vou passar a minha senha. Vou dar Enter. Aí está, estou logado no sistema com o meu novo e-mail. Vamos aqui em alterar dados cadastrais novamente. Aqui já aparece o novo e-mail e os novos dados que eu cadastrei. Vou clicar agora em cancelar. Veja que o botão cancelar está direcionando para essa página acesso restrito, que na verdade é a página de listagem de usuários do administrador. Eu vou trocar esse código no VS Code rapidamente. Aqui no VS Code eu vou descer até o botão cancelar e aqui eu vou redirecionar ele para Action Index, porém eu vou passar aqui o controller Home. Agora ele vai voltar para a página principal. Não preciso compilar a aplicação novamente, então vamos voltar ao navegador. De volta ao navegador, vou clicar aqui para voltar. Pronto, e agora eu vou clicar em cancelar de novo. Aí está, voltei para a página principal. Só um detalhe importante, como essa funcionalidade requer envio de e-mail, não se esqueça de configurar corretamente a chave de API de envio de e-mails no arquivo appsettings.json, como nós já aprendemos em uma aula anterior. Para concluir, vamos tentar alterar novamente o e-mail, porém, dessa vez eu vou tentar usar o e-mail que já existe, que é usuario@email.com. Vou clicar em salvar, veja o que acontece. Eu recebo uma mensagem de erro específica para o campo e-mail. Este e-mail já está cadastrado em nosso sistema para outro usuário. Tente outro. Portanto, agora nós temos uma funcionalidade de alteração de dados cadastrais do usuário logado. Vou clicar aqui em cancelar novamente e voltamos à página principal. Bem, antes de concluir essa aula, eu quero fazer algumas considerações importantes. Os problemas de segurança que corrigimos ao longo dessa aula é um exemplo claro de como falhamos ao criar software. Nesse caso, o simples esquecimento de decorar algumas ações com as anotações de segurança gerou falhas bastante relevantes. Uma forma de mitigar esse tipo de falha é usar o desenvolvimento baseado em testes, por exemplo, ou TDD, do inglês Test Driven Development. O ensino dessa metodologia foge ao escopo desse curso, mas eu sugiro que você estude esse tema quando puder. Em algum momento eu vou incluir conteúdo sobre TDD aqui no canal, porém eu quero construir uma base de conhecimento aqui no canal que demanda a abordagem de outros assuntos antes desse. Existem colegas aqui no YouTube que abordam esse tema de maneira bastante satisfatória, então eu te aconselho a procurar alguma coisa sobre TDD para dar uma estudada. Dito isso, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez pela confiança em meu trabalho e por ter permanecido comigo até aqui. Não se esqueça de me avaliar deixando um like ou um dislike e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E é isso aí, tenha um ótimo dia, fique com Deus e até a próxima aula.